Por que é tão difícil confiar nas pessoas? Talvez você tenha entrado nesse vídeo porque realmente tem dificuldade de confiar nas pessoas, tem medo de se machucar, de correr esse risco, e isso pode estar atrapalhando a sua vida, a sua forma de se relacionar. Então vamos falar sobre isso. Eu sou a Samantha Monteiro, psicóloga, e estou aqui para descomplicar a sua saúde mental. Então já se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Para confiar em alguém, precisamos, na verdade, nos sentir seguros. Nós precisamos abrir mão daquela falsa sensação de controle. Porque você vai ter que acreditar no outro. Mas quando você já passou por decepções, traições, mentiras, o cérebro entende que você precisa se proteger. E essa proteção vem em forma de medo, que é o medo de ser rejeitado, é o medo de se machucar novamente, é o medo de se abrir e se decepcionar. Tem pessoas que também carregam essa insegurança por histórias antigas, não só por experiências amorosas, talvez histórias vividas lá na infância, quem cresceu com pais ausentes, ou, por exemplo, aquele pai que quase nunca ia te ver, relações familiares difíceis, instáveis, abandonos, lares imprevisíveis. E talvez essa dificuldade de confiar nas pessoas faz com que você se feche mais. Você tenta resolver tudo sozinho, evita compartilhar suas fraquezas, suas vulnerabilidades, às vezes até se afasta das pessoas, fica com aquela voz interna ali, né? Se eu confiar, eu vou me decepcionar de novo. Não vou nem tentar me relacionar, senão vou me arrepender, vou me machucar. Tá sempre esperando o pior, interpreta um silêncio como se fosse um abandono, um desprezo. Você muitas vezes pode nem conseguir ter relações mais profundas, porque existe esse medo aí. Então, se eu sei que eu vou me machucar, para que eu vou correr esse risco? E esses comportamentos aparecem com o objetivo de te proteger, mas na verdade vira uma prisão, porque quando agimos assim, nós abrimos mão de possíveis experiências enriquecedoras com as pessoas. Você não corre risco, mas você também se priva de uma possível relação legal, sincera e saudável. E também ficar pensando em tudo isso é como se você estivesse sempre em estado de alerta em seus relacionamentos. E eu digo relacionamentos românticos, de amizades, no geral. E às vezes a pessoa que tem essa dificuldade de confiar em outras também pode atribuir um problema a ela mesma. Quando acontece alguma situação de decepção, e aí tem um pensamento ali, ah, deve ter algo errado comigo, por isso que ele ou ela faz isso. O que pode não ser verdade, e precisa ter muito cuidado com esse auto-julgamento. Tudo isso pode trabalhar você, seus relacionamentos e talvez até outras áreas da sua vida. Mudar isso nem sempre é fácil. É um processo, é um caminho de autoconhecimento para você entender muitos porquês. É preciso reconhecer também seus comportamentos automáticos, como o comportamento de se afastar, evitar situações, tentar não se apegar, interromper uma relação antes mesmo de saber se vai dar certo, comportamentos que na verdade só estão reforçando isso em vez de te ajudar. E na verdade é importante você buscar reforçar a sua autoconfiança, reconhecendo o que você tem de bom, seus valores, e não ficar se vendo como um problema e nem subestimando a sua capacidade. Às vezes, né, a gente subestima nossa capacidade de passar por situações difíceis. E aí fica aquele pensamento: se eu vou me decepcionar, não vou saber lidar com isso. Encontre também naquelas pessoas que você sente mais segurança, que já tem ali sua confiança, se permita abrir mais. Essa pessoa te escuta, te julga, valida seus sentimentos ou minimiza. Você se sente em paz com ela ou se sente menor? Compartilhe um pequeno desconforto, uma insegurança leve e veja como essa pessoa reage. Outra coisa, confiar não é deixar tudo passar, é saber se comunicar de maneira assertiva, colocando também seus limites, quando for necessário. Isso me machucou? Isso me chateia? Limites não afastam as pessoas confiáveis, só afastam quem não merece sua entrega. Talvez você já tenha algo muito enraizado, porque sempre ouviu que não dá para confiar em ninguém, se você conta com os outros, vai se decepcionar, mas comece a se questionar: isso realmente faz sentido? Ou você está generalizando? E se estiver generalizando, com base em quê? Você não precisa sair confiando em todo mundo, mas também não precisa não confiar em ninguém, viver desconfiado. Não precisa viver nesse estado de alerta sempre. E é possível viver relações mais leves, mas isso precisa de pequenos passos. A nossa vida, ela é feita de vínculos, relações com as pessoas, mas também é feita de riscos.
É exaustivo ficar nesse modo de proteção constante. Você acaba se blindando tanto que ninguém mais consegue ter uma relação profunda com você. E a vida é feita de riscos, nós não temos garantia de tudo. Por isso, a confiança pode ser tão desafiadora, mas viver sem confiar em ninguém é um sofrimento. Você não se entrega, não cria laços. Se você tem essa dificuldade em confiar nas pessoas, saiba que não é uma fraqueza, na verdade é uma resposta a dores que te ensinaram a se proteger. Mas você pode reaprender, sem generalizações, e a base da confiança nos outros começa com a base da confiança em si mesmo. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, curta, deixe aqui suas impressões nos comentários. Você já teve a confiança quebrada? E como você lida com isso? Como que você conseguiu lidar com isso? Me siga também nas redes sociais, porque lá eu posto conteúdo todos os dias, conteúdos legais. E muito obrigada para você que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo.